Fala aí, rapaziada, como vocês estão? E no vídeo de hoje eu comentei que eu ia falar do Cassiel, caso ele fosse confirmado. Vou falar dele, tá? Mas eu vi umas discussões interessantes hoje, no caso do novo conteúdo da Torre. Ninguém conseguiu terminar ele totalmente finalizado, né? Eu vi que o pessoal aqui do clã russo, até vamos ver como que tá agora, eu olhei de manhã. Tinha duas pessoas que terminaram, três agora, mas é tudo pessoal do mesmo clã, acho que mesmo comunidade russa, usando times até que relativamente bem parecidos aqui, todos com Lady Alexandra, não sei se é necessário. E no estágio 30 ninguém terminou ainda, a Câmara Oculta estão terminando, mas interessante que terminou aqui com dois, alguns terminaram com dois pontos a mais e um cara terminou com um, tá? Então um desafio extra aqui. O máximo que fizeram foi 2 de 3 aqui da câmera oculta, tá? Eu acho difícil terem feito esse aqui, esse último aqui eu achei bem difícil porque tem uns maguinhos que jogam umas bolinhas elétricas e você não pode deixar nenhuma chegar no seu núcleo, que é o seu final da fase. E acho bem difícil fazer esse desafio aqui, tá? Mas a galera tá conseguindo fazer. Mas você pensa, pô, a galera que fez aqui o versão extra que pegou 2 summon e 10 shard de invocação lendária, que não é muita coisa, né? E o último aqui seria que é o melhorzinho 5 fragmentos desse cristal de refinamento, tá? E o estágio 30 também é a mesma coisa, né? Terminar ele vai te pegar, vai te dar esse sumo ancestral e acho que o mais interessante é esses 10 fragmentos aqui também, que ninguém conseguiu nem fazer o estágio natural, imagina ele com todos os buffs aqui. Então assim, tá bem escroto mesmo esse desafio, tá? Outro ponto, galera, eu pretendo fazer um vídeo dedicado ao novo sistema de equipamentos, tá? Eu pensei em fazer um vídeo de questão de como equipar os personagens, um vídeo geral de equipamentos, mas a gente vai ter um novo sistema que vai ser lançado, chuto que no em junho, tá? É um chute, tá? Que vai mudar bastante nossa interação com os equipamentos. A gente vai poder melhorar esses valores de main status, a gente vai poder roletar substatus. Então, às vezes você pega um equipamento que às vezes tem três status ótimos aqui, roll e roll alto, assim. A gente vai poder roletar o quarto status. Por exemplo, esse aqui que eu tenho três status bons e o último HP flat não é tão bom. Dá pra roletar. Eu nem recomendaria esse equipamento para fazer isso, tá? Tem equipamentos, galera, que tem rolls super altos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Acho que eu tenho uma arma, por exemplo, de que eu tenho com ataque crítico. Assim, esse triplo aqui acho que tá no Rex, talvez. Essa é uma opção, mas eu acho que eu tenho uma melhor. Eu tinha uma melhor, mas isso aqui é uma opção ok também. Roletar essa defesa aqui e buscar dano crítico com roll alto, assim. É uma opção de tentar roletar essa defesa. Hoje era impossível você pegar um equipamento e tinha um statuszinho zoado de 4. Era um equipamento semi-inútil. Então, assim, esses equipamentos com 4 rolls super alto de valores aqui e um status ruim, antigamente eram equipamentos ok e hoje eles se tornam bem mais valiosos, tá? Claro, vai ter algumas regras, vai ter algumas questões de equipamento anciente, só vai poder roletar. Tem alguns detalhinhos que eu quero trazer é, num vídeo com vocês futuramente para falar do novo sistema que vai mudar a forma que a gente vai interagir com os equipamentos no game, tá? Então, como isso vai mudar de forma recente, eu vou trazer esse vídeo do novo sistema e eu trago entrando mais a fundo em equipamento, que é a parte, eu acho que um pouco mais complexa do game, equipamentos, até artefatos já poder dar upgrade nesses valores aqui, vai colocar um terceiro status customizado. Então é um sistema bem interessante novo, galera, que está vindo pro game, que vai melhorar o status de todos os nossos personagens, né? De forma geral, de forma bem expressiva, que vai ajudar a gente a fazer esses conteúdos novos bem difíceis. Quem sabe até com esse upgrade eu consiga fazer a GR3 estágio 24 sem a Lady Alexandra, né? Com esses buffs de status aí. Eu acho que possivelmente dá pra sonhar em tentar terminar essa GR3 24 sem a Lady Alexandra, usando basicamente a estratégia que rolou para fazer o estágio 23 com mais dano. Talvez dá pra sonhar com esse estágio 24 aqui, tá? Então é isso, rapaziada, eu queria comentar de forma geral.
Então eu tô bem empolgado com esse novo sistema, que vai ser um sistema que veio para ficar por um longo tempo, viu? Porque é um sistema que vai demorar pra gente farmar, e é um sistema que vai a longo prazo melhorar muito a força das nossas contas, tá? Para ajudar com esses conteúdos mais difíceis que estão saindo recentemente, tá? Então vamos falar um pouquinho do nosso banner aqui do Cassiel. Eu falei Castiel, eu acho. Mas Cassiel com Araka, tá? Vamos falar rapidinho da Araka antes, é o Lorde do banner. Ela é um personagem, sim, eu vejo quase nenhum uso pra ela, galera, sendo bem sincero. Na Season 1 da GVG, ela era um personagem meta, incrivelmente para GVG. Com o aumento de força dos soldados demoníacos, ela se tornou bem inútil, tá? Não dá pra usar ela pra GVG. Claro, claro, claro. Se você não tem um Iovar e você só tem ela de Lorde, ela vai buffar personagens muito bons como Rex, Silas, entre outros atiradores bem fortes e dá aquele efeito extra. A passiva de Lorde dela é ótima, de aumentar um alcance dos perfuradores, que facilita muitos estágios, torna bem mais fácil. Mas ao mesmo tempo, se você tem um Iovar, na minha opinião, ela se torna bem inútil. A passiva de Lorde do Iovar bem mais versátil que a dela, na minha opinião, e ao mesmo tempo o Yovar é um personagem muito mais útil que ela para você usá-lo em vários conteúdos, tá? Então Araka é um personagem que só serve, na minha opinião, se você não tem o Yovar. Não é um personagem que eu summonaria. Existe um leak aí de um possível banner do Yovar, provavelmente mês que vem. Então, Yovar já teve vários banners também, né? Então é um personagem que dá pra gente buscar, um personagem que realmente eles repetem banner dele. E é um bom personagem. É um personagem também, até pra quem gosta de GVG, o Yovar é o melhor personagem de afiliação do jogo hoje. Então não é só pelo bônus de Lorde, é pela afiliação, é por muita coisa que o Yovar superou a Araka em muitos quesitos, tá? O Cassiel, por outro lado, vamos falar um pouquinho dele. É um personagem bem curioso, na minha opinião. Ele tem um conceito bem diferente, tá? Ele é bem simples em si, mas ele, de certa forma, ele é um pouco diferenciado a mecânica dele, tá? Então, assim, ele é um árbitro e nortenho, o que é bom ser dupla facção. Nortenho acho que merece personagens fortes. E ele não é um mau personagem, tá? O dano dele é bem sólido. O problema é que ele é um pouco esquisito de usar e as passivas dele são um pouco estranhas, tá? Eu vou passar rápido no kit dele, galera. Então, o ataque básico dele tem duas casas, o que é ótimo, torna ele mais versátil para vários conteúdos. A ultimate dele é bem estranhinha, tá? Ele vai ultar, ele vai lançar a ultimate dele aqui e ele vai, se ele tiver um sigilo divino, ele vai restaurar 50% da fúria dele. E ele ganha esse sigilo divino no D1 dele. Ele vai começar o jogo com 3 acúmulos e ele ganha um acúmulo a cada 60 segundos também para cada aliado. Claro, isso aqui é a segunda parte do talento dele. Para cada aliado, o cada tá em azul, esquisito, né? Para cada aliado no alcance da ultimate, aumenta a taxa de ganho natural de sigilo divino em 30%, tá? Em um máximo de 3 aliados, até um máximo de 3 aliados. Sempre que um herói ou qualquer aliado afetado pela benção fortificada receber dano, reduz o tempo restante até ganhar o próximo acúmulo de sigilo em 5 segundos, tá? Só para comentar, a benção fortificada, se não me engano, é a passiva dele aqui, que ele compartilha o dano do aliado na frente dele, tá? Então é legal você usar um personagem na frente dele, ele vai absorver, vamos dizer assim, dano desse personagem, e ao mesmo tempo ele vai ter uma redução de dano própria dele aqui, que começa em 10% e sobe até redução de dano 20%, tá? Então ele reduz o dano de um personagem da sua equipe, um pouco específico isso, né? E ele compartilha esse dano e que ajuda ele a gerar sigilo divino. Então é um personagem que é um pouco esquisito, que ele é um DPS single target, ao mesmo tempo que ele é meio semi-tanque e ele reduz o dano de um personagem na frente dele. Então, bem esquisito a mecânica dele de forma geral, bem única também no caso, né? E, ao mesmo tempo, vamos falar da ultimate dele, que é a parte mais diferenciada. Ele vai bater uma porradona na espada. Se ele tiver sigilo divino, ele vai pegar 50% da fúria de volta. E quando ele tiver 3 aliados adjacentes a ele, você vai ter um efeito de retribuição divina, que é uma outra versão da ultimate dele melhor, tá? Basicamente assim, tá? Então ele vai recuperar a fúria dele.
eu sinto que ele é um personagem que foi meio que desenhado pra usar em boss, tá? Principalmente porque a mecânica do ultimate dele é quando o personagem que ele bateu estiver vivo depois da ultimate dele, ele provavelmente vai ultar em sequência, tá? Por quê? Ele vai ultar, vai consumir o sigilo, restaurar 50% da fúria, e ao mesmo tempo ele tem essa segunda passiva que é a celeridade mental, que no level máximo ele vai recuperar 50% da fúria também, tá? Então, que aqui é 30, mas depois aumenta para 20, tá? E ele vai recuperar 50% na ult aqui, consumindo sigilo, ao mesmo tempo que ele vai ganhar mais 50% aqui e dá um segundo ultimate. E ults consecutivos causam redução de dano no alvo, tá? Então assim, redução de dano do alvo é um efeito para boss, e ele tem muitas dessas passivas que tem que ter personagens adjacentes dele, e o alvo que ele está usando a ultimate não pode morrer para ele recuperar a fúria. Então assim, por exemplo, aqui, ó, após usar Ultimate, se houver inimigos no alcance, ele vai consumir um sigilo e ganhar fúria. Se ele ulta e mata, ele não pega 50% de fúria de volta, tá? Então assim, é muito curioso o funcionamento dele. Eu sinto que ele foi desenhado para ser usado em conteúdo de boss, que o alvo nunca vai morrer, né? Então ele vai sempre pegar, consumir sigilo, tendo unidades próximas dele, ele vai ganhar sigilo mais rápido, e tendo unidades mais próximas dele também, ele ativa a versão do ult dele mais forte ainda, tá? Então assim, qual a mecânica, qual a ideia do personagem? Você bota um monte de gente em volta dele, ele vai diminuir o dano do personagem da frente dele, ele vai tomar um pouco mais de dano, só que ele vai ultar várias vezes consecutivas consumindo o sigilo divino, tá? Então ele vai ultar, vai ganhar 50% da fúria aqui, mais 50% dessa aqui, e ele vai ultar, sei lá, umas 4 vezes seguidas. É, que é baseado muito no sigilo divino que ele vai estar obtendo, que ele precisa, para ele obter mais rápido, ele precisa de unidades em volta dele para trocar esse efeito. Então ele é meio que se fosse um personagem de dano em boss, que precisa ter muita unidade em volta dele para ele dar mais dano e ao mesmo tempo ele procar esses ults em sequência dele que dão bastante dano, tá? Então esse é o conceito dele, personagem de boss que precisa ter essas unidades em volta dele para ele ficar mais buffado, para ele ultar mais vezes consecutivamente consumindo esse sigilo divino e ganhar essas stacks mais rápido. Esse é o conceito dele. É um pouquinho às vezes complicado de entender essa mecânica, esse detalhinho dele, mas e o alvo que ele tá batendo também não pode morrer, tá? Então, para minha visão, é um personagem de boss, tá? Da facção do árbitro. E no Nortenho, o que é interessante, tá? No Nortenho tem um suposto buff do Elder vindo, então pode ser que ele em composições Nortenha ele tem potencial de ser o maior DPS Nortenho em conjunto com a Fálcia, tá? Isso eu tô pensando em uma composição nortenha de boss, eu acho que começa a nascer, tá? Pensando numa Fálcia, pensando em um Cassiel com um Elder junto, tá? Eu vejo uma composição de lutadores nortenho que vão dar um dano legal no conteúdo de boss. Acho que é uma composição que fica até bem viável para Senra. Tenho quase certeza que se meter uma comp com Cassiel, Elder e uma falsa bem buildados, eles devem fazer o papel no Senra tranquilamente, tá? Mas o grande ponto que eu vejo uma dificuldade de entender é onde usar o Cassiel hoje nos conteúdos mais difíceis do jogo, tá? Se a gente pensa em Abismo, se a gente pensa todos os últimos conteúdos que saíram muito difíceis, eu não consigo encaixar o Cassiel em composições meta. Então eu não vejo ele sendo um personagem meta. Eu acho que ele tem um dano muito, muito relevante, mas as facções dele talvez não ajudem muito hoje para esses conteúdos. Não o tornem meta. Não tem uma composição meta de árbitro ou uma composição meta de nortenho para abismo ou para, sei lá, qualquer uma das 3 GRs novas. Então, as três estágios 24. Então, assim, para os conteúdos hoje, os mais difíceis do jogo, eu não vejo ele sendo meta para nada, mas o dano dele é real. Ele bate muito bem. Acho que talvez até na composição de árbitro, junto com o Papa, dá para se desenhar times fortes. E assim, eu acho que ele vai ser uma máquina para composições de árbitro ou composições de Nortenho para Senra. Só que Senra é um conteúdo hoje que está bem mais tranquilo de se fazer, né? Mas sim, ele vai ser útil no Senra, acho que com certeza. Agora,
Abismo e todos os últimos conteúdos que saíram, que estão no nível bem difíceis, eu não vejo ele sendo essa máquina, tá? Mas assim, ele vai ser um bom personagem, só que eu não consigo achar um lugar novo no game que ele seja dominante, tá? Pode ser que mais personagens futuramente e mais composições ele ache a composição ideal para ele, né? Com mais suporte, vamos dizer assim, para times árbitros, um rework do Elder que seja muito relevante, talvez isso se torne, ele possa se tornar um personagem meta para alguma coisa, porque eu acho que o problema dele é a facção dele não é meta para os conteúdos hoje do game de boss, tá? Claro, sem Ra é bem mais discutível, né? Eu acho que ele vai ser bem bom sem Ra, mas sem Ra não existe um grande desafio hoje no sem Ra, né? Não existe um motivo de você querer bater 500 mil no sem Ra, tá? Então é isso sobre a visão geral do nosso personagem novo, Cassiel. Então eu já falei aqui do primeiro despertar dele, ele começa o jogo já com 3 acúmulos de sigilo divino, e quando um inimigozinho do alcance, ultimamente restaura 20 de fúria adicional por segundo, tá? Então é um efeito quando não tem aquele inimigo no range, ele em vez de ele só zerar a fúria dele como era previsto, ele vai restaurar a fúria mais rápido, tá? Então é um bom despertar 1, tá? Bem bom na verdade. Quando a retribuição divina é ativada, aumenta o dano causado em alvo único no herói em 25%, tá? Retribuição divina é o ultimate melhorado dele lá, que só tem que ter personagens adjacentes a ele, 3, pra ele procar essa versão aqui. O que é bom também. É um bom despertar para aumentar o dano. E o último é um despertar quando ele jogar a retribuição divina, então aquele último mais forte, ele vai receber um escudo adicional de 25% da HP por 10 segundos, que acumula até 100%, tá? Porque ele vai procar o ultimate dele várias vezes seguidas, então ele vai ganhar um Mega Shield durante a ultimate dele, tá? Personagem, eu acho ele curioso, galera. Eu não acho que ele é um mau personagem, mas como eu já disse já nesse vídeo, eu tenho uma dificuldade de achar onde ele seria meta hoje no jogo. Mas eu não acho que ele é um mau personagem. Só que assim, se eu pegasse ele na minha conta, claro, eu poderia brincar com ele no Senran, mas eu não acho que ele vai hoje ajudar na minha conta em nenhum lugar. E claro, o design dele é insanamente muito da hora, né? O cara parece um paladino guerreiro, né? Com uma espada gigantesca. Então o design dele é 10 de 10, na minha opinião, muito foda. E personagem interessante, tá? Mas, como eu disse, eu até falei no meu vídeo anterior que eu achei ele um pouco polêmico, que eu já estava prevendo essa visão dele, que é um personagem difícil de encaixar hoje no jogo, tá? Para uma conta super evoluída, claro, você tá em progressão no jogo, tá evoluindo no Seirat, tá evoluindo no Dragão, ele é um bom personagem. O problema é que ele tá pareado com uma Lorde complicada de se vender também aqui. Porque esse banner é difícil de vender esse banner, principalmente por causa da Araka. Se ele tivesse pareado com um Yovar, com um Lorde que é bem relevante hoje no jogo, era bem mais fácil summonar aqui. Eu summonaria. Eu estou pensando fortemente em não summonar, embora eu acabei de bater no pitch. Eu tô zerado no pitch. Meu último summon foi a Nastia. Eu acho que eu não quero summonar aqui, tá? Principalmente com medo de pegar uma Araka e zerar meu pitch de novo. E a Araka, pra minha conta, tem 000 utilidades, tá? Então, assim, eu tô um pouco dividido nesse banner. Eu acho o Cassiel interessante, embora eu não veja tanto uso prático para ele hoje no jogo. Mas a Araka tá aqui junto no banner, que pra minha conta ela é completamente inútil, tá? Então é isso sobre o Cassiel, rapaziada. Essa é a minha visão. Eu acho que é um personagem até difícil de dizer se deve summonar ou não nesse banner, porque é meio complicado. Eu não acho que ele é um personagem de se jogar fora, mas ao mesmo tempo não, é difícil falar, nossa, tem que summonar nele, tá? E outro ponto também, antes de a gente fechar o vídeo, às vezes lutador, árbitro, às vezes as pessoas tinham uma certa fé nele, se ele seria um personagem de alto PB, e ele não é, tá, rapaziada? Os testes que fizeram no servidor de testes, ele não é um personagem que vai ser bom para afiliação, não, tá? Ele com certeza não será. Porque lutadores às vezes tendem a ter um PB bem alto, não é o caso do Cassiel, pelo que foi testado no servidor de testes e o que eu fui informado, tá? Então é isso, rapaziada. Esse é o Cassiel, essa é a Araka. E acho que a Araka já é um personagem bem batido, né? E vocês tomam a decisão se vocês acham que deve summonar ou não, se acham muito legal o design dele, se ele vai ter uma utilidade para conta de você. Claro, se você está começando o game, não tem nenhum Lorde lendário dos perfuradores,
tá progredindo e dando em boss, pô, esse pode ser um banner sólido pra summonar, tá? Tem que se pensar só que a gente não sabe o que vai acontecer com o summonar da Anciente no futuro. A gente teve um Lorde, primeiro Lorde de terceira geração no jogo foi lançado, que foi a Nastia. Então a gente não sabe se vai vir algum Lorde novo de alguma facção nova que pode realmente impactar o jogo. Então é difícil dizer. Então pensem se vocês vão summonar ou não. Esse pra mim não é tão óbvio, esse banner. Eu não sei exatamente se vale ou não vale a pena, depende da conta, depende muito do que você quer para sua conta e como que tá a sua progressão no jogo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e falou!